No dia 4 fiquei internada, disseram que eu podia sair um bocadinho do internamento para ir jantar, a última refeição. Eu, como uma criança, pedi um Happy Meal, decidi ir ao McDonald's como última refeição. Tive a última refeição com os meus pais, vim outra vez, regressei para o hospital, estava muito nervosa, estava uma pilha de nervos mesmo, tinha medo que me acontecesse alguma coisa durante a operação, não sabia como é que ia ser, estava com medo de ter muitas dores. Para nós aqui em Portugal, um caso assim, muito jovem, foi um bocado assustador. Acho que foi a melhor decisão, tanto dos médicos como eu e a minha família tomámos, sem dúvida alguma. A Yana foi assim. A Yana era uma criança divertida, um bocado rebelde mesmo, que o irmão dava-lhe muito nas orelhas. E então a Yana, depois disto tudo, o que aconteceu, a Yana foi como amadurecer espontâneo, teve que amadurecer muito rápido. Ana tinha, na altura, julgo eu, 14 anos, era uma jovem, enfim, parecia muito, muito madura. O pai era portador da mesma variante, ou seja, ela tinha 50% de probabilidades de ter herdado a mesma alteração. Agora vamos lá. Aquela adrenalina nos patins é algo incrível, não há como explicar. Eu não tinha tempo de pensar claramente o que é que estava a sentir, porque foi tudo uma bola de neve. Salvo nas situações em que há um risco grande de cancro numa pessoa menor de idade, salvo nesses casos, não fazemos testes preditivos em menores. Sou Sérgio Castedo, sou médico geneticista e sou responsável pela consulta de oncogenética no Hospital de São João e na Fundação Champalimau. Para além disso, trabalho no IPATIMUP, onde estou ligado a grupos de investigação, nomeadamente na área do cancro gástrico e hereditário. Mesmo sabendo eu que seria muito improvável que ela tivesse cancro naquela idade, numa idade jovem, seria muito difícil tranquilizar os pais e a própria jovem, e portanto, pesados os prós e os contras, eu achei que era aceitável fazer o teste e aceitei fazer o teste genético. Ao contrário daquilo que se deve fazer, que é testar as pessoas depois da maioridade, a pedido dos pais, esta criança foi testada antes dos 18 anos e veio a ser positiva. Foi-lhes explicado que não haveria nenhuma forma de garantir, vigiando, com as endoscopias, etc., que a haver cancro, que ele seria diagnosticado a tempo de ser curado com uma simples cirurgia. Não, a única forma de garantir isso era mesmo retirar o estômago. Eu sentia-me feliz e ao mesmo tempo muito revoltada, porque é a mim, porque é a minha família, mas ao mesmo tempo sentia um bocado de alívio por saber que há uma solução. Apesar de ser menor, como eu disse, era uma pessoa madura e ela também queria mesmo retirar o estômago. E foi feito isso.
mandámos sempre aquelas piadas assim, ah, pois, é preciso ter estômago para fazer isso, não é? Mesmo não tendo estômago, tento sempre ter esse lado de brincadeira na mesma. Eu levo assim um bocadinho a vida. Foi muito controverso, foi avaliado nas comissões de ética, foram consultados também especialistas da mesma área de grupos estrangeiros com quem temos contacto, na Holanda, Inglaterra. Nem todos concordaram sequer com o teste ser realizado, mas eu tinha que assumir essa responsabilidade e não estou nada arrependido de o ter feito. E acabou por fazer a gastrectomia, e a verdade é que nessa peça operatória, quando se foi analisar o estômago, ela tinha já vários focos de células cancerígenas, portanto tinha vários focos de cancro. Não eram invasivos naquela altura, e nós não sabemos o que é que teria acontecido se eles lá tivessem ficado, mas a verdade é que esta foi a única forma que a gente tinha de garantir que ela não viria a ter o mesmo desfecho do que o irmão. No clube da terra ele era tratado por testa, toda a bola que viesse no ar era dele, não valia a pena, e era duro. Só pedia desculpas no fim do jogo, não podia antes, não valia a pena. Ele não é por ser meu filho, mas ele tinha tudo bom. Meigo, carinhoso, era amigo de qualquer pessoa. Era um rapaz de sorriso fácil, como a irmã também. O médico chamou-nos a uma sala e disse-nos, mesmo assim, o seu filho tem câncer? E o meu marido só lhe perguntou, mas há cura, sua doutora? E ele, não. Diz, quanto tempo é que vai? E ele disse assim, não sabemos. Foi a resposta do médico. E aquilo ficou, a gente perdeu o chão. Eu recordo o meu irmão com muita alegria, sem dúvida alguma. Tento falar dele no meu dia-a-dia, normal, como se estivesse aqui presente connosco. Ele tinha muitas ambições. Queria ser jogador de futebol também. Queria ser um bocadinho de tudo. Ele era uma pessoa incrível, espetacular. Eu acho que ninguém tinha queixa dele. Ele era muito alegre, divertido, fazia tudo para ajudar os amigos, familiares, nos convívios de família. Era ele que fazia as brincadeiras, era mesmo algo surreal. Ele dizia muitas vezes que o sonho dele queria comprar uma casa. Era tirar a carta, que ele estava a tirá-la, e comprar uma casa. Diz ele, oh mãe, tu vais ver, tu vais ir para a minha casa, eu meto lá na minha casa. Era o sonho dele. Era. Tínhamos um irmão que tinha falecido aos 18 anos com este cancro e tínhamos uma irmã que era mais nova, que ainda não tinha cancro, não tinha manifestação clínica de doença, mas entende-se que os pais estivessem extremamente preocupados porque acabavam de perder um filho aos 18 anos e, portanto, estavam preocupados que a segunda filha também fosse portadora e que pudesse vir a desenvolver a doença. O meu nome é Carla Oliveira, eu sou bioquímica, sou líder do grupo de investigação no I3S, que é o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, e sou líder de um grupo que trabalha em cancro gástrico difuso hereditário, e temos trabalhado nos últimos 20 anos a encontrar as bases genéticas para esta doença e a definir critérios clínicos para a identificação de famílias em risco. O problema da Ana começou efetivamente antes com o problema do irmão. O irmão tinha tido um diagnóstico muito tardio, já numa fase muito avançada, de cancro do estômago e logo nessa primeira consulta os pais e o próprio doente quiseram fazer o estudo e foi esse estudo que revelou uma alteração no gene do CDH1
o gene da Catarina. O gene que causa o cancro gástrico difuso hereditário chama-se CDH1, e CDH1 é um gene que produz a proteína cadrina E, e quando esta proteína está alterada no sentido de não funciona e não existe, não está presente nas células, causa um aumento de risco para desenvolver esta doença hereditária. O gene foi identificado em 1998 por uma equipa da Nova Zelândia, liderada pelo Perry Guilford. O que identificou foi a existência de 3 famílias de origem maori, que são os nativos da Nova Zelândia, que tinham cancro difuso do estômago em múltiplas gerações. Portanto, todas as gerações eram afetadas, sempre pelo mesmo tipo de cancro, e algumas das pessoas tinham 15, 17, 19 anos, era muito, muito cedo. E no ano a seguir, em 1999, deu-se a primeira reunião de consórcio que reuniu investigadores e clínicos e doentes do mundo inteiro e que definiu as primeiras regras para identificar famílias em risco, portanto, que critérios teriam que ter essas famílias para serem testadas para alterações do gene CDH1, eventualmente ser identificada a razão pela qual elas tinham cancro hereditário que se passa de geração para geração. Esta zona superficial é onde nós andávamos à caça delas. São células que nós chamamos de células em anel de Sinet. Portanto, são células que são redondinhas e que têm um núcleo na periferia como se fosse um anel em Sinet. E elas não se unem, portanto, não constituem glândulas e têm que ser identificadas com muito cuidado, atualmente com recurso a outras técnicas, e por serem muito pequeninas e pouco atípicas, mais facilmente podem passar desapercebidas. O estômago é um órgão que tem uma camada epitelial contínua, uma única camada de células contínua. E o que acontece nos cancros mais frequentes do estômago é que estas células deixam de ser contínuas, passam a crescer em volume e em profundidade, mas muitas vezes elas crescem para o lúmen do estômago, para dentro do estômago, e são visíveis e formam massas visíveis e compactas. O cancro difuso do estômago é exatamente o oposto. Em vez de crescer para dentro do volume do estômago, ele infiltra-se para dentro da parede do estômago. E infiltra-se porque as células ficam separadas umas das outras e, portanto, ficam sozinhas, chama-se também cancro de células isoladas, porque elas ficam sozinhas e começam a penetrar por dentro da parede do estômago até se acumularem a um ponto que o estômago deixa de funcionar e, eventualmente, também colonizam as estruturas que estão à volta do estômago. E chama-se difuso exatamente por isso. Este rapaz que veio a falecer da doença foi o primeiro indivíduo, o caso Index, como lhe chamamos, de uma nova família, da terceira família que nós identificamos. Sempre vais querer ir ver futebol hoje? Sim, vamos ver. Vamos depois, não é? Vamos depois de comer. Já devem estar todos lá. Não foi, as coisas foram muito rápidas e a gente depois só queria que fosse ela operada, porque nós já sabíamos que ela tinha mesmo muita soco. Pedi logo à médica, quanto mais depressa vocês operam a minha filha, porque eu perdi e eu não quero perder outro. Era apenas o só que eu dizia. Terá aquele casal, aqueles pais terão o direito de, enfim, de propor ou de se responsabilizar por uma cirurgia numa pessoa saudável que era a filha, ou não? E aí é que foi ouvida a Comissão Ética do Hospital de São João para saber qual era o seu parecer relativamente a isto. Mas, na verdade, depois de uma grande discussão, aceitaram aceder à vontade dos pais. Foi, sem dúvida, a melhor decisão de todas. Foi um alívio. Eu acho que esta é uma história de encantar, digamos assim, para os patologistas, porque demonstra muito bem que o patologista pode ter um papel importante na identificação de alterações que são, tanto quanto sabemos neste caso, específicas desta síndrome. No fundo, o que nós estamos a discutir é quanto a contribuição científica e a compreensão da patogênese das doenças pode ajudar os doentes e os portadores de alterações genéticas antes de serem clinicamente doentes. Eu voltei à escola, se não tenho erro,
passado 3 meses, mais ou menos. Apesar de não gostar muito da escola, foi a melhor parte, voltar para lá. Foi uma alegria enorme. A curiosidade das crianças na altura era engraçada, porque quando eu dizia assim, não tens estômago, eles eram assim, então não tens estômago e tu podes viver sem estômago? Assim, aquelas perguntas, e para onde é que vai a comida? Mas olha, e tu podes comer? Uma gastrectomia é uma cirurgia em que se remove o órgão todo, o estômago. Seccionamos no esófago terminal e no duodeno. E depois do estômago removido, temos que tratar da reconstrução, para as pessoas se poderem alimentar. E fazemos uma ligação, aquilo que chamamos uma anastomose, entre o esófago e o intestino delgado, o jejum. Porque os fermentos digestivos continuam a ser segregados pela vesícula, pelo pâncreas, até pelo próprio intestino. Portanto, a digestão acaba por se fazer e as pessoas não, ainda que possam perder um pouco de peso, umas mais, outras menos, mas fazem uma vida perfeitamente normal. Como um bocadinho de tudo. Desde que tirei o estômago fiquei um bocadinho marota, porque como muitas gomas, chocolates. Uma coisa que não pode faltar é presunto e queijo. Presunto e queijo não pode faltar de qualquer momento, não sei. Sinto aquela vontade de comer, é como se fosse um desejo de grávida, não consigo explicar. Hoje em dia, tanto eu como a Ana, fazemos a vida normal, comemos de tudo, bebemos de tudo. Eu deixo ter o estômago fora, bebo na mesma a minha pinguinha de vinho, bebo um favaizinho ao sábado e ao domingo, que não desperdiço. Às vezes bebo 2, sabe-me bem, e pronto, e levo assim a vida. Sim, é completamente possível viver sem estômago. Nós, passo a passo, vamos conseguir. Vamos acabar por ser os nossos próprios médicos e isso é bom, que vai nos ajudar e muito na vida. Portanto, isto é uma vantagem enorme e os doentes, a dado momento, apercebem-se da vantagem que têm em virem à consulta de genética médica, em fazerem o teste e, eventualmente, em serem seguidos. Cerca de 1% de todos os cancros gástricos são causados acreditamos nós, por mutações em genes que causam cancro hereditário difuso do estômago e, particularmente, o gene no CDH1. E isto parece pouco, no entanto, se pensarmos que há cerca de 4.000 novos casos de cancro em Portugal todos os anos. 1% representa 40 pessoas que desenvolvem cancro. Portanto, por isso é que nós temos mais de 200 pessoas seguidas no Hospital São João com esta mutação em particular. Pelo médico, soubemos então que aqui na Zona do Norte que havia muitas famílias que tinham essa mutação genética. O facto de haver tantas famílias com a mesma mutação numa determinada região leva-nos sempre a pensar que provavelmente estas famílias vêm todas de um mesmo ancestral. Nós chamamos a isto efeito fundador. O que nós verificámos foi que estas famílias eram todas relacionadas, que o primeiro indivíduo que provavelmente deu origem a essas famílias existiu há cerca de 490 anos e que há cerca de 25 gerações atrás houve uma única pessoa, que transmitiu esta mutação àquilo que vieram a ser as famílias que nós agora vamos encontrando. Estas pessoas, sem saberem, são todas parentes, de facto, porque elas partilham uma série de sequências genéticas que não seria possível partilharem se não tivessem um antepassado comum. Portanto, embora eles digam que não se conhecem, e dizem, sim, eu ouvi falar porque houve uma situação de cancro num vizinho meu ou numa pessoa que vivia na mesma freguesia, mas, efetivamente, eles, sem saber, são primos. Partilhámos a doença, como diz o outro. Estou? Ana Rita? Sim. Olá, Ana Rita. Fala Carla Oliveira, do Ipatimup, do Porto. Tudo bem? Consigo então, tudo bem? Tudo e consigo. Também. Está bem? Ótimo. Eu acabei por conhecer a Ana, que é irmã do doente da nossa terceira família, e, portanto, as nossas conversas são sempre muito interessantes, porque ela fica a saber um pouco do que é o estudo da doença, o que é que a doença implica, quais são as novas descobertas, por um lado,
E para nós conhecermos os doentes, faz-nos ter mais vontade de trabalhar com eles e para eles. Depois do meu pai remover o estômago e eu ter removido o estômago, começou a ir todos os familiares que acusavam que tinham uma mutação genética CDH1, acabaram por remover o estômago. Como nós, neste momento, já há uns anos, esta parte sabemos que ter uma predisposição, portanto, ser portador de uma variante, de uma mutação do CDH1 predispõe não só para cancro do estômago difuso, mas também para cancro lobular da mama. O que nós fazemos é propor aos portadores gastrectomia profilática, primeiro, porque sabemos que o cancro do estômago evolui rapidamente e ocorre em idade relativamente jovem, e propomos a vigilância intensiva das mamas por ressonância magnética nuclear. Com a tragédia da morte precoce de um jovem, com a lucidez dos clínicos que o seguiram e que perceberam que aos 18 anos uma forma tão agressiva provavelmente era um cancro hereditário, conseguiu-se identificar o defeito genético daquela família, identificar os portadores e submetê-los a uma gastrectomia profilática e verificar que todos já tinham lesões precursoras. Portanto, esta transferência do conhecimento científico obtido na bancada, obtido ao microscópio e agora a sua transferência para a aplicação clínica é realmente o que quem faz investigação de translação mais almeja. Estar sem estômago não é um bicho de 7 cabeças. Claro que tem os seus problemas, mas vamos conseguir resolver isso, ultrapassar isso. Eu, com aquela idade, se calhar, saía fora de casa, olhava para o sol e dizia, ok, está sol. Eu hoje saio de casa e penso, uau, hoje está um dia bonito. O cheiro até tem o ar tem um cheiro diferente, o dia está diferente, as nuvens, se calhar, já conseguimos olhar para detalhes que nunca reparávamos, porque se calhar temos a sorte de hoje estarmos aqui. Que neste caso, que é o que eu tenho, é a sorte de hoje estar aqui, porque o meu irmão foi a minha salvação e a salvação de muitos. Se calhar foi preciso perder uma vida para ganharmos milhares de vidas. E aqui foi o caso, foi preciso perder o meu irmão, um bem precioso, o nosso porto seguro, para conseguirmos manter-nos unidos, conseguir salvar mais gente e aprender um bocadinho com tudo.